que eu quero que a gente entenda mesmo é as questões espirituais, tá? Então, o narcisista é esse ser que se acha grandioso, que se acha poderoso, ele acha que tá certo, que tá todo mundo errado. Tá bom, gente? É isso que a gente precisa entender do narcisista. Agora eu queria falar do toque, tá? Que é o que eu vou falar, vou tratar mais, na verdade. O toque, apesar de ter uma estimativa de 3% da população, na minha opinião, ele é muito mais do que isso. Uma porque as pessoas não aceitam diagnóstico, não procuram ajuda, e as que procuram ajuda também não recebem diagnóstico, tá? Eu tenho uma pessoa da minha família, da minha intimidade, que fez tratamento psiquiátrico muitos e muitos anos. Eu tinha certeza que ela tinha toque, e o psiquiatra nenhum descobriu. Eu virei pra ela e falei assim, olha só, você chega pro psiquiatra e você fala que você tem toque. Como ela era da minha intimidade, uma parente muito próxima, íntima minha, eu fiz isso. E o psiquiatra só foi descobrir porque ela falou. Porque ela passou por vários psiquiatras e nenhum deu diagnóstico de toque para ela e ela tinha toque. E aí o psiquiatra começou a tratar ela com diagnóstico do toque. Só para vocês verem a dificuldade que é de um diagnóstico. Gente, o toque, ele é caracterizado basicamente por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, né? Isso é o básico, todo mundo já sabe. Então, no toque, a pessoa tem obsessões, as chamadas obsessões. São pensamentos obsessivos. Pensamentos obsessivos de quê? Vamos lá. Pensamentos obsessivos de medo exagerado, preocupação excessiva com sujeira, pode ser. É um dos temas do toque. O toque tem vários temas. Então, a pessoa ela pode ter pensamentos obsessivos com sujeira, organização, simetria, dúvidas sobre ações que já fez, como checagem, tá? Pensamentos proibidos relacionados a sexo ou a religião, que geralmente acomete superstições. Então a pessoa ela cria superstições relacionadas a coisas que ela se sente segura, tá? Pensamentos proibidos em conteúdos sexuais ou violentos, tá? Que acomete agressividade ou violência. Então, os subtipos do toque são contaminação, checagem, Nossa, eu não tô entendendo a palavra que eu mesma escrevi, né? Tô ótimo. Vou pular essa palavra. Pensamentos proibidos de tabu, sexo, religião. E aqui na religião entra o fanatismo religioso, tá? Simetria, acumulação, os famosos acumuladores. Colecionismos, pessoas que colecionam, contam coisas, só se sentem seguros depois que conta certo tipo de coisa. Tiques e manias entram aqui, tá? E aí, em relação a isso, entram os comportamentos compulsivos para aliviar os pensamentos obsessivos, tá? Como limpeza, o contar que eu falei agora, você vai lá e conta, ou seja, você criou na sua mente, decorrente de um pensamento obsessivo, que se você contar tantas vezes, você se livra de tal coisa. Então, toda vez que você vai fazer tal coisa, você conta. Vocês percebem que tudo isso é um ritual? Então, tem muitos rituais que as pessoas criam que nada mais é do que rituais compulsivos do transtorno obsessivo compulsivo. Tá bom? Então, pra mim, é muito comum em religiosos isso. Então, pra mim fazer tal coisa, eu preciso, não sei, ler uma página de um livro do Evangelho, vamos falar dos espíritas. Tomar um passe, então toda sexta-feira eu tenho que tomar um passe para mim conseguir ficar bem.
Eu já ouvi espíritas com toque falarem o seguinte: eu preciso tomar um passe espiritual da irmã Sheila. Ele botou na cabeça que o espírito da Sheila dava um passe nele e todo dia ele recebe um passe espiritual da irmã Sheila. Então isso pode ser uma superstição, tá, gente? É uma superstição do toque. Então os espíritas também têm muito isso, tá bom? Como qualquer outra religião. Todas as religiões que você começa a usar rituais para se sentir melhor, isso muito provavelmente vem do toque. Gente, cientificamente falando, o toque, nós já temos algumas evidências científicas que ele é um mau funcionamento do cérebro, especificamente falando de uma região chamada gânglios basais, que está no... agora eu não vou me lembrar. Eu já falei isso várias vezes, mas ele fica próximo do tálamo. Isso, é como que chama? Tálamo, né? Isso. Hipotálamo. Isso. Obrigado. Eu já falei isso várias vezes, eu me esqueci. Que é muita informação, gente. Estudei muito, eu já tô até meio vesga. Então, ele é uma lesão no funcionamento dos gânglios basais. Os gânglios basais, eles são responsáveis pelo certo tipo de planejamento de ações. Que planejamento é esse? Eu já expliquei aqui nos meus grupos, eu não sei mais se todo mundo acompanhou, mas eu já expliquei que os gânglios basais são responsáveis pelos comportamentos automáticos. Então, tudo que a gente repete, aprende, vai para os gânglios basais. Então, um dia, quando você foi aprender a dirigir, você repetiu e aprendeu a engrenagem lá, freio, embreagem e acelerador, né? Você teve que repetir isso várias vezes para que você aprendesse essa sequência. E aí, uma vez que isso virou automático, o que é automático? Você não precisa mais da consciência para exercer esse aprendizado. Você faz sem ver. Então, tudo que você faz sem ver, que é automático, está nos gânglios basais. Vocês percebem que precisa de um certo planejamento. Esse planejamento, ele não é tão elaborado e sofisticado quanto o planejamento exercido pelo córtex pré-frontal. Então, os gânglios basais têm um planejamento, mas é um planejamento mais rudimentar, mais arcaico. O planejamento do córtex pré-frontal já é um planejamento mais evoluído, tá? Estou falando de uma maneira bem básica, mas só para a gente poder entender depois, estudando os casos aonde eu quero chegar. Então, o toque já se sabe cientificamente que é um mau funcionamento dos gânglios basais. Então, a gente pode perceber que no toque, através dos comportamentos compulsivos, existe uma certa hiperatividade. A pessoa não tem controle, ela limpa, ou ela conta, ou ela faz rituais que ela não tem controle para aliviar os pensamentos obsessivos, não é verdade? Então, as pessoas que têm o toque, por exemplo, da limpeza, elas fazem, elas mesmas dizem que não tem controle sobre isso. Quando ela vê, ela já está limpando. Quando ela vê, ela já está organizando, está colocando tudo no lugar. Então, existe no cérebro uma hiperatividade dos gânglios basais que respondem por esse movimento frenético existente no toque. Aí a gente precisa entender o seguinte: por que houve um desarranjo dessa área no cérebro? Do mesmo jeito que o toque, existe essa desorganização dos gânglios basais, todos os transtornos mentais, existe um desarranjo em alguma área do cérebro correspondente
ao seu transtorno, tá? Eu vou usar aqui de exemplo o toque, mas todo transtorno tem um desarranjo cerebral. Agora, o que nós vamos entender aqui, que é a parte que nós chegamos no espiritismo, deixa eu ver aqui a pergunta. Cadê a pergunta que eu anotei? Aqui. O que a gente quer entender com esse estudo, gente, por que houve esse desarranjo, esse mau funcionamento? O que nos levou a ter um mau funcionamento cerebral que faz com que nós tenhamos esses transtornos? O que aconteceu? Isso é dessa vida? A nível espiritual, como que a gente explica isso? Isso é de vidas passadas? Isso é dessa vida? E se eu trouxe agora? E se eu trouxe agora, se eu trouxe em vidas passadas, o que desencadeou esse desarranjo cerebral especificamente? O que eu fiz de errado? E aí, esse é o objetivo do nosso estudo, tá bom? E aí agora nós vamos para as obras espíritas. Vamos lá. Nós vamos estudar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, só um momentinho. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá tudo bem aí? Tudo certo? Eu gostaria de falar que todo mundo sofre de bipolar. Eu sou bipolar. Pelos sintomas que você falou, eu sei que eu sou bipolar. Não é não, meu filho, não é não. Fica tranquilo. O bipolar é muito grave. O bipolar, a pessoa com um transtorno bipolar, se ela não tiver medicada, ela não consegue nem trabalhar. Ela não consegue ter uma vida mais... Ela não consegue ter uma vida normal, ela vai ter uma vida normativa. Normal, entre aspas, né? Normal ninguém é, né? Normal. Ninguém... Nós não somos. Vamos lá, gente. Vamos para a doutrina espírita buscar as nossas possíveis explicações. Deixa eu ler aqui uma definição da mentora sobre... Aqui. Tem um capítulo no livro Painéis da Obsessão, de Divaldo Franco. Se for possível, né, Laila? É possível ter todos os transtornos. Essa foi ótima. É possível ter todos os transtornos, gente? Gente, no capítulo 6 do livro Painéis da Obsessão, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, recomendo. No capítulo 6, a gente tem só ensinamentos da mentora. Todos os livros de Divaldo, de Chico, eles têm um mentor. Porque todos os livros deles se passam em algum hospital, em algum plano espiritual. E aí, nesse lugar, tem uma mentora, um mentor, que são responsáveis por aqueles estudos. E aí, nesse livro, é a mentora Angélica. E aí, ela fala o seguinte, olha só, vou trazer a fala dela bem detalhadamente, que vai explicar essa questão que eu abordei aqui para nós. Os atos infelizes deliberadamente praticados. Então, os atos infelizes deliberadamente praticados em razão da força mental de que necessitam, destroem os tecidos sutis do perispírito que, se ressentindo do desconcerto, deixarão matrizes na futura forma física, na qual se manifestarão as deficiências purificadoras.
Vão bem devagar aí, gente, que o parágrafo é gigante, mas a gente tem que ir bem devagar. Porque esses mentores dos livros de Divaldo e Chico Xavier é de amargar a nossa precária inteligência. Vamos devagar. Então, ela está falando que os nossos atos infelizes, os atos infelizes deliberadamente praticados em razão da força mental de que necessitam, destroem os tecidos sutis do perispírito. Então, ela está falando que os erros, os atos infelizes, o que são atos infelizes? Erros cometidos por nós. Maldade, ambição, ganância, luxúria, egoísmo, vaidade, não é isso? Isso são atos infelizes. Então, os atos infelizes dependem de muita força mental. A gente faz muita força mental para praticar maldade. É isso que ela está falando aqui. Então, isso destrói os tecidos sutis do perispírito. Destrói. Que, se ressentindo do desconcerto, deixarão matrizes na futura forma física que eu precisarei para reencarnar. Guardem bem isso aí. Guardem bem isso aí. Então, aquilo que nós praticamos de errado nas nossas vidas passadas imprimem no nosso corpo físico as deficiências de acordo com os atos que nós praticamos. Tá? Então, deixarão matrizes na futura forma física, na qual se manifestarão as deficiências purificadoras. Então, as deficiências que nós temos hoje são devidos a erros passados. E são exatamente essas deficiências que nos purificarão. Vamos continuar aqui, tá? Que eu parei numa vírgula. Deixarão matrizes na futura forma física, na qual se manifestarão as deficiências purificadoras. Vírgula. E a queda do tom vibratório específico permitirá que os envolvidos no fato, no tempo e no espaço, próximos ou não, se vinculem pelo processo de uma sintonia automática de que não se furtarão. Então, essas deficiências que eu trago é responsável por uma queda no meu tom vibratório. E isso fazem com que aqueles que eu prejudiquei se aproxime de mim. Aí estabelecem-se as enfermidades de qualquer porte. Os fatores imunológicos do organismo, padecendo a disritmia vibratória que os envolve, são vencidos por bactérias, vírus e toda sorte de micróbios patológicos que logo se desenvolvem, dando gênese às doenças físicas. Por sua vez, na área mental, os conflitos e mágoas, os ódios acerbos, as ambições transvairadas e os tormentosos delitos ocultos, quando da reencarnação,
por estarem íncitos no espírito endividado, respondem pelas distonias psíquicas e alienações mais variadas. Então, na área mental, o que ela está falando aqui? Na área mental, os conflitos, as mágoas, os ódios, as ambições transvaradas e os tormentosos delitos ocultos, ou seja, aqueles que a gente fez em vidas passadas, mas que a lei não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo e eu não fui punida, não fica punido nas leis de Deus, tá? O que acontece? Quando da reencarnação, por estarem íncitos no espírito, ou seja, por estar inscrito no espírito endividado, respondem pelas distonias psíquicas e alienações mais variadas. Então, não existe nenhum crime oculto nas leis divinas. E pior, ele vai ficar inscrito naquele que o praticou. Calma lá que nós vamos chegar nisso aí. Acrescentemos a essas predisposições a presença dos cobradores desencarnados, cuja ação mental encontra perfeito acoplamento na paisagem psicofísica daqueles a quem perseguem. E teremos a presença das obsessões. Eis porque é rara a enfermidade que não conte com a presença de um componente espiritual. O corpo e a mente refletem a realidade espiritual de cada criatura. Então, pessoal, nós podemos perceber aí que o buraco é mais embaixo, tá? Agora nós vamos fazer os estudos de caso e aí nós vamos entender bem isso aqui. Eu vou voltar nisso aqui tudo, tá? Vou voltar nessa fala dela aqui para explicar melhor e aí nós vamos entender o que cada